Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero saudar a cada um de vós nesse momento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa graça e essa paz esteja convosco. Que alegria, que saudade também dos irmãos. Um abraço a todos os irmãos. E esta é a maneira que nós encontramos para estar perto de você, te instruindo e buscando te edificar através da Palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo de número 10, versículo 3 ao versículo 6. Corrigindo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 ao versículo 6. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Pois assim diz o texto: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu quero falar com você nesta hora sobre como vencer as batalhas interiores. É bem verdade que batalhas interiores é algo comum na vida de todo guerreiro, de todo servo, de toda serva do Senhor. O servo de Deus, ele não é uma pessoa passiva aos ataques do inimigo. Ele é uma pessoa ativa, é alguém que usa o escudo da fé e a espada do Espírito. Por isso eu quero ver com você vencendo as batalhas interiores. Esse é o título, é o tema do nosso estudo nesse momento. Porque após termos falado na semana passada sobre a importância da cura interior para se viver uma vida liberta das ataduras, veremos agora, de maneira específica, os inimigos que precisam ser vencidos na batalha interior de cada um de nós, para que então experimentemos a cura que o Senhor quer trazer para a nossa alma. Porque precisamos entender que estamos nesta vida numa grande batalha espiritual, onde Paulo vai dizer que, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E não será possível lutarmos nesta batalha e obtermos êxito enquanto nós mesmos não tivermos aprendido a vencer as nossas próprias batalhas interiores. Vejamos que esses versículos que acabamos de ler, eles estão dirigidos aos crentes da igreja de Corinto e não aos incrédulos. Porque certamente que Paulo sabia que os incrédulos não estão numa batalha contra o mal, mas eles estão totalmente dominados por Satanás. No entanto, podemos ver que Paulo usou nesses versículos 3 expressões que nos chamam a atenção aqui. Olhe comigo novamente para o versículo 4 e o versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala de 3 coisas que precisam ser destruídas nessa nossa luta para vencer as batalhas interiores. Paulo fala de fortalezas que precisam ser tombadas. Paulo fala de sofismas e Paulo fala de altivez. Mas também fala que as nossas armas para vencer
elas não são carnais. As armas para que a gente possa vencer esses três inimigos, elas não são carnais, mas sim armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas e toda altivez que se levanta contra nós nas batalhas do nosso interior. E como antes de uma batalha precisamos conhecer contra quem vamos batalhar, é que então eu chamo você para conhecermos esses inimigos e o que eles são capazes de fazer na vida do homem. Em primeiro lugar, falo aqui do primeiro inimigo que Paulo diz aqui no versículo 4, as fortalezas. Vamos conhecer o que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção física, é um lugar fortificado em que as pessoas se protegiam de algum ataque que vinha de fora. Fortaleza é um lugar onde as pessoas se protegiam dos ataques externos. É um castelo que foi construído pedra por pedra e tem suas paredes grandes e largas, altas e bem sólidas, que foram edificadas através de anos e anos. Mas no sentido que Paulo fala no texto, essas fortalezas aqui, essa fortaleza aqui, ela não é uma construção, ela não é um forte de proteção física. Essas fortalezas que Paulo fala no texto, fortalezas que são fortalezas que crescem na nossa vida, são áreas que estão fechadas e que são impenetráveis, onde a luz do Senhor ainda não iluminou. A propósito, você percebe que na sua vida existem áreas que ainda não foram tratadas por Deus? Eu acredito que você deve rapidamente encontrar áreas na sua vida que ainda não foram tratadas por Deus. Sabe por quê eu acredito nisso? Porque Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, Paulo diz que aquele quem? O Senhor, que começou uma boa obra na nossa vida, Ele está aperfeiçoando, Ele está completando esta obra. Nenhum de nós estamos prontos, nenhum de nós estamos preparados, nenhum de nós somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados a cada dia. E à medida que nós vamos encontrando áreas na nossa vida que precisam de luz, que precisam de ser tratadas, que precisam ser restauradas, e permitimos assim o Espírito Santo operar esta obra, então Ele faz, e paulatinamente, gradativamente, o Senhor está realizando essa obra linda no nosso interior. Mas sabe por que existem áreas que ainda não foram tratadas na vida de muitos de nós? Porque nós somos o resultado da soma de todo o nosso passado, e por isso acabamos carregando as cicatrizes e as lembranças como uma mala cheia. E a boa notícia em meio a isso tudo é que aquele que começou a boa obra está nos aperfeiçoando e irá completar essa obra, nos ajudando a nos esvaziar de tudo que não serve, nos ajudando, o Espírito de Deus está nos ajudando a nos esvaziar dessa mala que está cheia de coisas que não faz parte da nova vida em Cristo, mas que tem estado como uma fortaleza ao nosso redor. O dicionário bíblico Vini diz que a palavra fortaleza se refere a uma fortificação, e se usa metaforicamente para aquelas coisas em que repousa a confiança meramente humana. As fortalezas são formadas na vida das pessoas como frutos de mentiras de Satanás pregada ao longo dos anos, e muitas das vezes acolhidas e praticadas pelas pessoas. E o apóstolo João vai dizer que no seu evangelho, que o diabo, evangelho de João capítulo 8, versículo 44, que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Portanto, pecados cometidos por longo tempo, eles formam uma fortaleza na vida daqueles que viveram na prática do pecado. Essas fortalezas são fortalezas espirituais e vão se formando ao redor da pessoa, atingindo muitas áreas da sua vida que vai sendo dominada, como por exemplo a lascívia, que é um desejo sexual incontrolável, como por exemplo a cobiça e tantas outras áreas que vai estabelecendo em decorrência de pecados cometidos. As fortalezas espirituais vão se estabelecendo na alma do homem, onde é composta por mente, vontade e emoções, e acabam dominando todo o corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso ele registrou lá em Romanos 8, versículo 8. Mas no que diz respeito ao nosso espírito, ele já está selado pelo Espírito Santo de Deus, como o próprio Paulo disse na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se a nossa alma está sendo aperfeiçoada, sendo santificada, o nosso espírito está pronto, está selado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é a alma, ou seja, a nossa vontade, as nossas emoções, que precisa ser santificada, liberta e curada, à medida que permitimos essas fortalezas serem tombadas do nosso interior. Vamos agora conhecer também um outro inimigo da nossa batalha espiritual. Paulo vai chamá-lo de sofismas. A melhor tradução para esta palavra seria argumentos. Sofismas são argumentos falsos formulados com o propósito de induzir outros ao erro. E Satanás, ele é especialista em utilizar argumentos falsos, como por exemplo no episódio lá do Jardim do Éden, no caso da tentação de Eva, que vai Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, onde Satanás conseguiu induzir Eva a desobedecer a Deus, fazendo ao contrário do que Deus tinha dito. Vejamos que a primeira palavra de Satanás, no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, para Eva, foi uma mentira. A primeira palavra de Satanás para Eva foi uma mentira. A Satanás disse assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E depois Satanás distorceu a verdade de Deus que havia no coração de Eva, dizendo: do fruto das árvores do jardim comeremos, disse Eva, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Então a serpente disse: não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos. E aí, acerca disso, o apóstolo Paulo, tomando ciência do perigo dos sofismas malignos, foi que disse então aos crentes da igreja de Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo. Paulo também, quanto ao engano do maligno, disse aos crentes da igreja dos Colossenses, da seguinte forma, Colossenses capítulo de número 2, versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes,
Também Paulo alertou quanto ao engano o seu filho na fé, o pastor Timóteo, no capítulo de número 6, a sua primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, e que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. E o versículo 5 diz: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quando nós olhamos ainda nesta carta de Paulo, essa primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, como também estamos nessa linha para vermos biblicamente como que o inimigo tem ludibriado, tem sido sagaz, tem sido terrível para enganar as pessoas, quando nós olhamos para o que o apóstolo João falou na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, eu vou citar para você, diz assim: mentira nenhuma jamais procede da verdade. Então, queridos, é fato, os sofismas estão aí. O inimigo, assim como enganou a Eva, assim como Paulo se preocupou com Timóteo, dizendo para ele tomar cuidado com os falsos ensinadores, como João disse, mentira nenhuma jamais procede da verdade. Logo, podemos entender que os sofismas são mentiras com aparência de verdade. E as argumentações são produzidas pelo pai da mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E estas mentiras começam de forma muito sutil. O diabo vai colocando questionamentos na mente do servo de Deus, e à medida que ele vai dando lugar e vai acolhendo as mentiras, então outras vão sendo lançadas pelo inimigo. E é aí, nessa que muitos começam a duvidar da bondade de Deus, começam a duvidar das promessas de Deus, da sua criação, começam a duvidar da ressurreição de Cristo e de que Jesus é o único caminho para Deus, podendo até chegar a ponto de negar a Cristo e apostatar da fé. E de repente, você, me acompanhando nesse estudo, deve conhecer até mesmo alguém assim, com essas características, com essa postura e pensamentos que vez por outra tem sido levado a devaneios, a dúvidas da verdade, a duvidar das Escrituras. Mas tudo isso são sofismas que precisam ser removidos da mente e da alma humana por meio da ação do Espírito Santo e da ministração da verdade que liberta. Agora eu chamo você para conhecer também um outro inimigo que Paulo fala da nossa batalha interior. Em terceiro inimigo é, como diz aqui no versículo de número 5, de 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3. Vamos voltar lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 agora, Paulo diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo agora levanta aqui um terceiro inimigo, que é a altivez. A altivez, ela é sinônimo de orgulho, é sinônimo de soberba, e isso traduz uma coisa alta, um edifício que Satanás levanta para impedir a pessoa de conhecer a Deus. A altivez é levantada pelo inimigo
para impedir as pessoas de conhecerem cada vez mais e cada vez melhor a Deus. A palavra altivez no grego significa lugar elevado, e isto fala de orgulho, e nos lembra aqui a construção da Torre de Babel, porque essa construção da Torre de Babel, ela foi realizada pelo sentimento de orgulho. A altivez também nos fala de arrogância, amor próprio, como podemos ver então neste exemplo, na ocasião da construção da Torre de Babel. E aí eu chamo você para Gênesis capítulo 11, versículo de número 4, porque diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, queridos, vejamos que a motivação da construção desta torre era, primeiramente, tornar os seus nomes conhecidos, e eles, portanto, estavam cheios de altivez e prepotência, querendo a exaltação de seus nomes e que a vontade deles fosse feita. E em momento algum falaram de Deus, mas de si mesmos, porque queriam construir uma cidade, como o texto nos mostra aqui, para eles. Então a altivez, o orgulho, a arrogância são como uma construção que nos impede de ver a paisagem do outro lado. E quanto mais alto o edifício, menos então conseguimos enxergar. Por isso, o orgulho atrapalha tanto das pessoas conhecerem mais a Deus, porque seus olhos ficam cegados diante das fantasias e vaidades deste mundo, que não conseguem então as pessoas se submeterem a Deus. As pessoas não conseguem se colocar sujeitas ao Senhor e não conseguem ver que o Senhor está ao nosso lado para nos abençoar. E elas então começam a buscar subterfúgios, outros caminhos para adquirir realizações, bens. Quando nós não conseguimos nos submeter a Deus, e muito menos as pessoas que Ele coloca ao nosso lado para nos ajudar, sabe o que acontece? Nós passamos a ser o nosso próprio Deus. E aí mora um grande perigo, porque o orgulho nos leva à idolatria do eu. O homem, quando cheio de altivez e orgulho, ele passa a ser o seu próprio Deus, vivendo independente de Deus, fazendo a sua própria vontade. E você sabe qual é o desejo de Satanás? É nos encorajar a questionar Deus e glorificar a nós mesmos ao invés do Senhor. Então, o que o inimigo faz é procurar encher nossa mente de fantasias, de sensacionalismos, de sonhos que nos leve a deixar de lado a vontade de Deus e ver apenas o que vai nos realizar, exaltando assim o nosso ego. E além disso, o inimigo quer encher a nossa mente de preocupações, de incredulidade, dúvidas e conflitos com relação à nossa verdadeira identidade espiritual. E para vencer esses inimigos da alma, precisamos usar armas espirituais, porque lutar contra o diabo com armas carnais nos levará à derrota, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 5, versículo 17,
que a carne, ou seja, a alma do homem, com suas vontades, luta contra o Espírito de Deus e não contra Satanás. Paulo é claro aqui, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 5 desta carta, no versículo 17, dizendo que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Vou voltar aqui. A alma, a carne do homem, com suas vontades, ela luta contra o Espírito de Deus, mas não luta contra Satanás. A nossa carne se opõe, a nossa alma, com as nossas vontades, com a nossa natureza caída, pecaminosa, se opõe ao Espírito de Deus, mas não se opõe à luta contra Satanás. Precisamos entender isso. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, mas a carne não luta contra Satanás. A nossa carne, no sentido de nossa natureza pecaminosa, se opõe ao Espírito de Deus para não deixá-lo nos governar. Por isso, o nosso dever de crucificar a nossa vontade, para que a vontade de Deus sempre prevaleça. Mas, no que diz respeito à nossa batalha espiritual, precisamos tomar conhecimento de que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa não pode lutar contra Satanás, porque ela é fraca, ou seja, temos uma natureza caída, pecaminosa. Por isso Paulo vai dizer aqui nesta carta de 2 Coríntios 10, agora no versículo 3, Paulo diz assim: embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Mas o que precisamos entender é que, embora nossas armas não sejam carnais, elas são, segundo o apóstolo Paulo, poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir os sofismas, destruir toda a altivez. Porque, segundo falou o rei sábio Salomão, em Provérbios de número 6, versos 16 e 17, Salomão diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a última a sua alma abomina. Sabe qual é a última? Que a alma do Senhor abomina? Os olhos altivos, o orgulho. Por isso, diante desses inimigos, fortalezas que querem nos prender, situações que querem nos imobilizar, e se nós não vencermos, vai crescendo fortalezas ao nosso redor, eu digo isso espiritualmente falando, em que muitas das vezes pode deixar as pessoas presas. Fortalezas precisam ser tombadas, sofismas precisam ser vencidos, são enganos, meias verdades, são sofismas, mentiras do inimigo, são sofismas que precisam ser vencidos. E o último inimigo que Paulo fala aqui, a altivez, o orgulho, que a alma do Senhor abomina. Precisamos vencer para que nada disso impeça a obra que o Espírito Santo de Deus está realizando na nossa vida. Eu sinceramente não sei exatamente o que anda prendendo você. Você pode ser uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas você também pode ser uma pessoa que não tem conseguido viver uma vida abundante que Jesus veio te trazer. De repente, por causa do seu passado, algumas coisas do seu passado têm trazido uma grande influência para o seu presente. E eu gostaria de que você levasse isso a sério, esse estudo, porque de repente você é essa pessoa. Você pode estar sendo essa pessoa que tem convivido com situações que têm roubado de você a vida que Deus quer que você viva. Mas não se entristeça não, você precisa então detectar isso e fazer uma coisa: você precisa aceitar o conselho do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago escreveu
na sua carta, no capítulo de número 4, da seguinte forma. Eu queria que você prestasse atenção. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, olha o convite do Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, ou seja, oscilando na sua vida espiritual, limpai o coração. Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Este é o caminho para que o Senhor faça na sua vida uma grande obra e libertar você das ataduras que prendem a sua alma. Que Deus te abençoe e creia que o caminho para ficarmos livres de todos esses inimigos da nossa alma é se humilhar na presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe. Abaixe a sua fronte e fale com Deus nesta hora. Em nome de Jesus.